O Apocalipse de Paulo. A jornada ao terceiro céu. O silêncio antes da voz. Era o tempo em que Roma ainda reinava sobre o mundo e o sangue dos mártires marcava as pedras do império. Paulo, o apóstolo das nações, jazia em silêncio em uma cela úmida de pedra, com os pulsos feridos por grilhões. A noite era densa e só o eco distante dos guardas quebrava o silêncio. Mas em seu espírito havia algo maior que o medo, uma presença, uma luz que crescia, invisível e viva, como um fogo que não queimava. O corpo se tornava leve e o mundo se afastava. Foi então que ele ouviu a voz: Paulo, servo do Altíssimo, levanta-te, pois o Senhor te chama a ver o que olho algum viu, e a ouvir o que ouvido algum ouviu. A cela desapareceu. O chão tremeu como se abrisse sob seus pés. Uma chama de ouro o envolveu, e ele foi arrebatado. Não sabia se no corpo ou fora dele, e levado através de um túnel de luz tão intensa que o tempo se dissolveu. A terra, as estrelas, os céus, tudo girava em espirais de fogo e cristal. Era o início da jornada. Era o Apocalipse de Paulo. O primeiro céu. O véu do ar. Quando a luz se aquietou, ele se encontrou diante de um mar suspenso, onde as águas brilhavam como vidro. O ar era denso de perfume e cânticos, e havia ali criaturas de formas que a mente humana jamais poderia imaginar. Seres alados, com rostos múltiplos e olhos flamejantes. Um deles se aproximou. Seu rosto era como o sol, e sua voz ressoava como trombetas. Sou o guardião do primeiro céu, onde habitam os ventos e os espíritos do ar. Ninguém passa por mim, a menos que tenha o selo do Espírito Santo. Paulo olhou para suas mãos, e nelas havia um selo luminoso como uma chama em forma de cruz. O anjo curvou-se e abriu o caminho. As águas do firmamento se dividiram, e Paulo atravessou. Atrás de si, ouviu os cânticos das almas que aguardavam julgamento. Vozes que ainda não encontraram repouso. Algumas choravam, outras pediam perdão. Ele quis interceder, mas o anjo apenas disse: ainda não, homem de Deus. O tempo de ver virá antes do tempo de agir. 3. O segundo céu. O julgamento dos espíritos. O caminho o levou a um plano de prata, onde anjos registravam nomes em livros. Era um vasto salão de luz, e diante dele havia 3 tronos. No trono central, um anjo de semblante severo pesava almas em uma balança feita de fogo. À esquerda, outro anjo anotava os pecados. À direita, um escrevia as boas obras. Paulo compreendeu que estava diante do tribunal celeste, onde as almas recém-partidas eram pesadas, não para a condenação final, mas para a separação entre luz e sombra. Uma alma foi trazida. Tinha o rosto deformado pelo medo. O anjo do julgamento disse: teus atos foram muitos, mas tua intenção foi escura. Teu coração buscava a glória dos homens, não a de Deus. E a balança inclinou-se. Um vento levou aquela alma para as sombras. Outra foi trazida. Uma mulher humilde, vestida de trapos. O anjo sorriu e disse: pouco fizeste no mundo, mas grande foi o amor que guardaste. O Altíssimo te receberá. E a balança brilhou. Uma melodia de harpas encheu o ar. Paulo chorou. Entendeu que o verdadeiro peso da alma não está nas obras exteriores, mas no amor silencioso que a sustenta. O anjo que o guiava tocou seu ombro. Avança, pois deves ver ainda maiores mistérios. 4. O terceiro céu, o jardim eterno. Então veio a ascensão. Um véu de luz se abriu e Paulo foi envolto por um aroma indescritível. À frente viu um jardim infinito, onde rios de cristal serpenteavam entre árvores de ouro. Flores de cores impossíveis brotavam e o ar cantava. Era o paraíso, o jardim restaurado. Lá, as almas dos justos caminhavam vestidas de branco, irradiando paz. Crianças brincavam entre flores eternas. Os mártires traziam coroas de luz,
e os profetas falavam como se o tempo não existisse. Uma voz o chamou por seu nome. Era Abraão, cercado de luz, com o semblante sereno como a aurora. Bem-vindo, Paulo, servo do Deus vivo. Este é o lugar preparado desde a fundação do mundo para os que guardam a fé. Aqui o tempo cessa e a lágrima é esquecida. Paulo caiu de joelhos. O chão pulsava sob seus pés como um coração vivo. Ele viu Davi tocando harpa diante do trono distante e ouviu as vozes dos anjos elevando hinos que falavam de redenção e eternidade. No centro do jardim havia uma árvore cuja copa tocava o céu, a árvore da vida. Suas folhas eram como chamas verdes e frutos brilhavam como pedras preciosas. Quem come deste fruto, disse o anjo, nunca mais conhecerá a morte, mas nenhum homem o provará até que venha o tempo do reino. Paulo quis aproximar-se, mas um vento de santidade o deteve. Ainda não, apóstolo. Antes de conhecer a glória, deves contemplar o juízo. E o céu se escureceu. Vê a descida ao abismo. Uma força irresistível o puxou para baixo. A luz desapareceu, substituída por trevas que respiravam. Um frio cortante o envolveu. O anjo, agora com semblante grave, disse: Esta é a morada dos que rejeitaram a luz. Vê e recorda para divertir os vivos. A descida era como cair em um poço sem fim. Vozes gritavam de todas as direções. Chamas se erguiam do nada e sombras tomavam formas humanas. Paulo sentiu o cheiro de enxofre e lágrimas e viu o inferno. Era um vale infinito, dividido por rios de fogo e gelo. Em cada região, almas sofriam castigos proporcionais aos seus pecados. O anjo explicou: aqui se cumpre a justiça, não por ódio, mas por verdade, pois cada um constrói seu próprio inferno no coração. 6. As câmaras da dor. 1. Os blasfemadores, suspensos por suas línguas, sobre abismos flamejantes, gritavam contra Deus, sem perceber que cada palavra tornava o fogo mais intenso. Paulo quis chorar, mas o anjo lhe disse: eles cuspiram na graça, agora bebem o fruto de sua própria boca. 2. Os avarentos mergulhados em caldeirões de ouro derretido tentavam segurar moedas que se tornavam brasas. Cada vez que as tocavam, ardiam mais profundamente. O que acumularam os devora, disse o anjo. 3. Os adúlteros envoltos por serpentes flamejantes eram arrastados em círculos intermináveis. As serpentes sussurravam promessas falsas, e as almas, cegas, caíam de novo na tentação. O desejo que não se purifica torna-se prisão eterna. 4. Os hipócritas, vestidos de luz falsa, suas vestes queimavam por dentro, gritavam palavras santas, mas suas vozes ecoavam como ferro batido. Falavam de pureza e alimentavam podridão, disse o anjo. Agora suas máscaras são o próprio tormento. 5. Os governantes injustos, sentados em tronos de ferro, eram acorrentados pelas mãos das próprias vítimas. Seus olhos eram obrigados a ver os sofrimentos que causaram. O poder sem compaixão é fogo que consome o espírito, disse o anjo. 7. A intercessão de Paulo. Diante daquele horror, Paulo caiu em prantos. Senhor, até quando o sofrimento dominará? Não há misericórdia para os que erraram. E uma voz respondeu, profunda como trovão: a justiça é o espelho do amor. Mas a misericórdia não é negada. No 7º dia, o fogo descansa e o pranto é aliviado. Então o anjo explicou que, a cada domingo, o Senhor permite que o inferno se silencie por um breve instante. Uma pausa no tormento, como sinal da compaixão divina. Paulo viu isso acontecer. As chamas diminuíram e um vento fresco percorreu o abismo. As almas, por um momento, ergueram os olhos para a luz distante e uma lágrima de gratidão caiu do próprio céu. O limite do mistério. A visão mudou. Agora ele estava diante de uma porta de fogo e cristal, guardada por 2 querubins. Atrás dela, o brilho era tão intenso
que nem o anjo o suportava. Ali está o trono do Altíssimo, disse o guardião. Nenhum mortal o pode ver e viver. Mas a voz o chamou novamente. Vem, Paulo, e contempla o que te é permitido. Ele entrou e viu um mar de vidro misturado com fogo, sobre o qual se erguia o trono da glória. Ao redor, incontáveis anjos louvavam, e no centro da luz, algo que não podia ser descrito, uma presença que era ao mesmo tempo fogo, vento e amor. Ele caiu de rosto em terra e sua alma tremeu. A voz do Senhor falou: Levantai-vos, vós que fostes fiéis, pois o tempo virá em que o justo será separado do ímpio, e cada um colherá o que semeou. Mas não temas, Paulo, tu viste para anunciar. O apóstolo tentou responder, mas a luz o envolveu completamente, penetrando-o. Sentiu como se 1000 mundos se abrissem dentro de si. O passado, o presente e o futuro se tornaram um só instante. Tudo está consumado, disse a voz. Eis o mistério. Eu sou o princípio e o fim, e todas as coisas retornarão a mim. 9. O retorno. De repente o som cessou. A luz se dissolveu. Paulo abriu os olhos e estava novamente em sua cela. As correntes ainda o prendiam, mas seu coração ardia com a lembrança da visão. Durante dias, não falou. Depois, escreveu o que pôde, tremendo de temor e esperança. Alguns discípulos ouviram suas palavras e as transmitiram em segredo, e assim nasceu o que os séculos chamariam de Apocalipse de Paulo. Mas Paulo sabia que o que vira não era apenas uma profecia distante, era o espelho da alma humana. Pois o inferno e o paraíso não estavam apenas em mundos invisíveis, mas também dentro de cada coração. As revelações do Espírito com o tempo, Paulo relatou sua visão aos irmãos em Cristo. Disse-lhes: Vi o trono de Deus e os anjos que julgam e as almas que choram. Vi o amor e a justiça se beijarem diante da eternidade. E compreendi que não há caminho mais curto para o céu do que o arrependimento. E acrescentou: Cada palavra que proferimos ergue ou destrói mundos invisíveis. Cada ato é uma semente que floresce na eternidade, pois o inferno não é outra coisa senão o fruto do próprio coração não regenerado. Suas palavras circularam. Alguns o chamaram de louco, outros o tomaram por profeta, mas o que ele viu jamais se apagou da memória dos que ouviram. 11. A visão continua. Na noite anterior à sua morte, quando Roma preparava a espada, Paulo orou em silêncio e novamente sentiu a presença da luz, suave, como uma lembrança antiga. Terminaste o curso, disse a voz. O que viste e anunciaste. Agora o véu se rasgará e tu entrarás no que te foi mostrado. Um sorriso se formou em seu rosto. A lâmina caiu, mas a dor não veio. Ele viu o mundo desvanecer-se e diante de si o jardim resplandecente o esperava. Os anjos cantavam. O selo da cruz brilhava sobre sua fronte. E o terceiro céu o recebeu. 12. Epílogo. O legado esquecido séculos se passaram. O texto que os discípulos guardaram foi copiado, traduzido e escondido em mosteiros. Chamaram-no de visão de Paulo, e muitos o tomaram como um mapa do além. Mas o verdadeiro sentido da visão não era o medo nem o castigo. Era a recordação da esperança. A lembrança de que a justiça divina é inseparável da misericórdia. O Apocalipse de Paulo não é apenas uma história de céu e inferno. É a história de cada alma que busca a luz através da escuridão. É o eco da promessa eterna, que nenhum sofrimento é esquecido e nenhuma lágrima é em vão. E assim, nas profundezas do tempo, a voz de Paulo ainda ressoa. Fui arrebatado até o terceiro céu e vi coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Mas delas vos digo, o amor é o maior de todos os dons, pois quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. 13. Reflexão final. O terceiro céu, dentro de nós.
Há quem leia o Apocalipse de Paulo como uma advertência, outros como um mito, outros ainda como uma revelação. Mas talvez seja tudo isso e mais. Pois em cada coração humano existe um primeiro céu, onde nascem os pensamentos, um segundo, onde pesamos nossas intenções, e um terceiro, onde habita o amor divino. A jornada de Paulo é a jornada de toda a alma, atravessar o medo, enfrentar a sombra e, finalmente, lembrar-se de sua origem na luz. Quando ele viu o trono de Deus, não viu um trono distante, viu o reflexo da centelha divina dentro de si mesmo. E esse é o mistério que permanece. O terceiro céu não está apenas acima das estrelas, mas dentro do espírito que desperta. O Apocalipse de Paulo é mais do que uma narrativa apócrifa. É um espelho do destino humano. Seu inferno revela nossas culpas. Seu paraíso, nossas possibilidades. Entre ambos, a voz divina continua a chamar: escolhe a luz, ainda que caminhes pelas sombras. E assim, mesmo depois de 2 milênios, a jornada de Paulo ainda ecoa. Não como um fim, mas como um convite eterno à transformação.